Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Paula e hoje nós vamos bordar essa casinha. O risco já está disponível na loja online, basta apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela para a gente começar a bordar. Eu vou fazer um nozinho invisível, então eu dobrei uma linha em dois e aí deixo essa argolinha do lado de trás, venho do lado da frente, eu vou dar um passinho para frente para fazer o pontinho, agora eu passo a minha linha dentro dessa argolinha e volto com a agulha no meio desse espacinho que eu tinha deixado e puxo. Agora de novo eu vou dar um pontinho lá pra frente, sem puxar toda a minha linha, tá vendo que tá ficando uma argolinha? A gente tá fazendo ponto haste. E eu volto com a agulha no final do ponto anterior, então olha, um pontinho pra frente, não puxo toda a linha, aí eu venho bem encostadinho do ponto anterior, olha, um pontinho pra frente, e volto com a agulha encostado no final do ponto anterior. Lembrando de manter essa minha argolinha que tá aqui, que eu tô segurando, sempre pro lado de fora de todas essas curvas que a gente vai fazer. E o pontinho também tá bem pequenininho por conta de ser uma letra, a gente tá fazendo com ele bem pequenininho para poder conseguir fazer as curvas da letra. Agora, ó, tá vendo que aqui tem essa voltinha da letra M, ela fica pro lado de fora, então eu vou manter minha argolinha aqui do ponto haste sempre virado pro lado de fora dessa curvatura que faz a letra. Ao final, olha, eu vou jogar minha linha lá para trás, e aí eu tenho que voltar com a minha agulha, tá vendo ali na perninha do M? Então eu venho pro avesso e eu vou passando, olha, por dentro dos pontos, tá entre o ponto e o tecido, eu não pego o tecido. E posiciono minha agulha novamente onde eu tenho que iniciar a bordar e continuo bordando. Lembrando que no ponto haste, o primeiro ponto que a gente faz, a agulha vem no meio do espacinho, mas nos pontos seguintes a agulha vai vir sempre encostadinha no ponto anterior, no final do ponto anterior. E ao final de novo eu levo a agulha lá para trás e posiciono de novo aonde eu tenho que começar a bordar. Aqui, olha, tá vendo? Minha linha tá virada para lá, mas eu tenho que virar ela pro lado de cá, porque vai fazer essa curva aqui para baixo. Então eu só mudo a posição dessa haste, desse argolinha e continuo bordando. Aqui eu poderia já ter feito o pingo no i com o pontinho francês, mas eu acabei optando por bordar direto e depois vir fazer o pontinho separadamente. Vou trocar também a linha, então como é que eu faço? Eu dou o meu último ponto normalmente, aí eu venho com a nova linha, a mesma coisa, gente, dobrei uma linha em dois, vou pro lado do avesso, eu passo embaixo de algum ponto, eu deixo essa argolinha, ó, aí eu passo aqui dentro, já faço o nozinho invisível e eu venho no meio do ponto aonde eu tinha parado. E aí eu dou um pontinho para frente e volto ao final do ponto anterior. E quando a gente está bordando letra, é sempre importante lembrar que a gente tem que imaginar como se fosse a escrita mesmo. Se na minha escrita eu venho puxar a perninha do H aqui e abaixar, é a mesma coisa. Então eu vou seguir com a linha nesse mesmo sentido, como se eu estivesse escrevendo. E eu tô bordando com a linha dobrada, então ela tá como se fosse dois fios na agulha, né? Eu vou depois fazer uma versão com um fio só e no marrom, para vocês verem a diferença, compararem de um para o outro. E aqui, ó, na perninha do H, você tem duas opções. Ou você passa direto por cima, ou pode levar a linha lá para trás e passar e começar no outro lado da perninha. Eu tô passando aqui por cima, mas aí é opcional. Se você quiser fazer a tua linha parar no final da perninha ali e começar do outro lado, não tem problema também. E aqui no A, tá vendo que a minha linha tá aqui, que eu tô segurando ela para baixo? Como a gente vai fazer a curvinha do A, olha, eu já virei a direção dessa linha. Então, agora ela tá virando para fora desse círculo da letra A. E ao final aqui, eu levo a linha lá para trás, eu arremato. E aí eu começo, igual a gente começou a primeira palavra, eu começo aqui também. E o nó francês também foi feito só com uma voltinha na agulha, posiciono a agulha no espaço certinho onde eu quero que seja o pingo no i e puxo a agulha lá para trás. E agora a gente vai bordar essa base da casinha e é ponto longo, ponto curto. São pontos retos, um do lado do outro,
sendo que um pontinho é mais compridinho, é mais longo, e um pontinho é mais curto. E ao final aqui, olha, o meu último ponto é um ponto curto. Então, como é que eu faço? Eu vou começar a fileira de cima, eu venho com a minha agulha, eu pego só um pedacinho desse ponto que está embaixo e faço um ponto longo. O seguinte vai ser curto, então automaticamente a fileira de cima vai ser o contrário do que foi a de baixo. Onde estava um ponto longo vai ser um curto. E lembrando nessa fileira agora também, um ponto é maior, é mais longo e um pontinho é mais curto. Não sei se deu para ficar claro para vocês, mas é isso, é alternadamente, um pontinho mais longo e um pontinho mais curto. E eu vou fazer isso até lá em cima, até preencher toda essa base da casinha. E quando chega aqui em cima, olha, todos vão ficar reto lá no comecinho, lógico, por conta da base da casinha, né? E mais um pontinho vai ser mais longo e um pontinho vai ser mais curto por conta dos pontos que já estão ali embaixo. E aí a gente finaliza arrematando atrás. E aqui para esse detalhe na casinha, a gente também vai usar o ponto haste. Eu tô com 2 fios só na agulha e vou fazer o preenchimento, uma linha bem próxima à outra, até preencher esse espaço desse detalhe da casinha. Ao final dessa linha aqui eu levo a agulha lá para trás e aí eu já volto bem encostadinha, bem próxima dessa primeira fileira bordada e volto bordando também no ponto haste. O risco ele tá no tamanho de 20 centímetros, mas é possível você diminuir ele. E eu diminuí para esse meu bastidor aqui que é de 16 centímetros. Então para esse tamanho que ficou dessa casinha, 3 fileirinhas em ponto haste já preencheu esse espaço. E ao final é só levar a linha lá para trás e fazer um pontinho, um nozinho de arremate. Agora a gente vai usar o ponto cheio para fazer esse preenchimento do coração. Eu também tô com as 2 linhas só, 2 fios só na agulha. Eu faço um ponto central no coração para ter o direcionamento desse pontinho para ele ficar retinho. E aí vou preenchendo um pontinho bem do lado do outro, com bastante paciência para ele ficar bem alinhadinho, até preencher o topo ali do coração.
E aí, olha, quando eu finalizo aqui de preencher esse lado, eu venho com uma agulha mais grossa e eu passo por cima dos fios para deixar esses fios bem alinhadinho. Aí eu levo a minha agulha, como ela já está lá atrás, eu levo ela até o outro lado para começar o preenchimento desse outro lado do coração. E ao final também dou um nozinho de arremate e vamos começar a bordar agora o contorno da casinha. Para o contorno da casinha, eu vou usar também o ponto haste, na mesma cor que eu estou usando a base da casinha. Mas aí vocês podem escolher uma cor diferente, também não teria problema. Eu não vou fazer o preenchimento da parte interna da casinha, mas se vocês quiserem também dá para fazer do mesmo jeito que a gente fez ali aquela linha em azul em ponto haste, poderia ter sido feito tipo, começa embaixo com uma cor, aí faz o detalhe em outra cor, onde a gente bordou o azul, e aí segue preenchendo até em cima da casinha. Mas aqui tá só mesmo com o contorninho e eu vou acabar deixando assim com o contorno e não fiz o preenchimento dela, tá bom? Ao final aqui, eu vou levar a minha linha lá para trás e eu já vou começar a bordar o telhado da casa. Eu vou usar ponto atrás. Então, eu fiz um primeiro pontinho para frente, agora um pontinho que volta bem colado ao final do ponto anterior. Eu vou fazer só o contorno do telhado a princípio, para vocês verem como fica, mas no final eu vou fazer o preenchimento desse telhado todo com com esse ponto atrás. E aqui também você pode colocar um tom de tijolo na toalhinha para fazer essa cor do telhadinho, pode colocar até um pouquinho mais de fio na tua agulha. E chegando ao final, para quem não vai bordar, não vai fazer o preenchimento, é só arrematar. Para quem vai continuar com o preenchimento, é só ir para a parte interna e começar a preencher. Eu fui no sentido do telhado, todos os pontos estão seguindo paralelos a essa primeira linha do telhado. Agora, para esse galinho do lado de cá, primeiro a gente começa bordando as folhas. Ou seja, eu fiz um primeiro pontinho no meio, vou vir com ponto cheio. E vou fazer uns 3 pontinhos do lado dele, só que esse último pontinho que eu faço, eu viro ele entrando, olha aqui embaixo, junto no mesmo espacinho que está o ponto anterior. Então, eu fiz um pontinho, agora olha esse último aqui, ele entra ou bem próximo ou mesmo no mesmo espaço que está o pontinho anterior, para ele ficar assim um pouquinho enviesado. Agora, para o galinho, eu vou usar o ponto haste também. Todos os pontos, todos esses galinhos que estão aqui em cima da casinha, eles estão com ponto haste na mesma cor. E ao final, eu já venho bordando esses galinhos pequenininhos aqui também. Aqui o espacinho tá pequeno, vai dar pra gente fazer 1 ou 2 pontinhos no ponto haste.
E aí, já com os galinhos bordados, a gente vai fazer o detalhe nas folhinhas. Esse espacinho aqui a gente faz um pontinho haste, 1 ou 2 pontinhos haste. E aí, quando eu tiver preenchido esse galinho aqui, eu já vou descer um pontinho reto. Olha, eu vou entrar com a linha aqui fazendo um pontinho reto, mais ou menos o tamanho de 1/3 dessa folha que tá aí. Agora, essa aqui que já é bem próxima ao galho, só deu mesmo para fazer o pontinho reto, não deu para fazer o caulezinho dela. E aqui também é a mesma coisa, faço um pontinho haste ali pro galinho e mais um ponto reto. E agora para o nozinho francês, eu tô com 4 linhas na agulha, eu dei 2 voltinhas, posiciono minha agulha no espacinho desejado e puxo a agulha lá para trás. Venho com a agulha do avesso para o direito, dou 2 voltas na agulha com a linha, posiciono e puxo a agulha lá para trás. Ao final disso eu vou arrematar. E aqui esse galinho também tá com o ponto haste, com a mesma linha que eu vou usar para todos os galinhos em volta da casa. E vou bordar também esses galhos menores com ponto haste. Já as sementinhas está parecido com o que a gente fez anteriormente naquelas folhas. É um pontinho, primeiro eu começo com um pontinho central, aí vou colocando um pontinho do lado do outro, só que aqui eu tento deixar um pouquinho mais reto do que eu deixei as folhinhas lá. Eu não deixo esse ponto cheio aqui muito esticado no tecido, eu deixo ele um pouquinho mais elevado, não puxo tanto a linha para ele fazer esse volume. E se precisar, ao final eu entro com uma agulha mais grossa por baixo desses pontos, só para ele ficar mais frouxo, ficar mais elevado. Agora eu já bordei o galho em ponto haste e agora eu vou fazer as folhinhas em ponto margarida. E para as folhinhas eu usei um tom de verde, o galinho não, o galinho está no mesmo tom dos outros galhos também, num tomzinho de marrom, mas a folhinha está em verde. E o ponto margarida, para quem não sabe bordar, você vem do avesso para o direito e volta a sua linha lá para trás, ó, bem próximo onde você tinha saído, sem puxar tudo. Deixa uma argolinha, aí você vai lá onde é o topo da folha e agora você puxa a sua linha e depois prende esse pontinho levando a agulha lá para trás. Agora leva a agulha lá para trás e prende o pontinho. Esse galinho aqui é igual ao que está do outro lado. A única diferença é que o que está do outro lado, ali à direita, eu resolvi fazer ele um pouquinho maior, mas no risco ele está exatamente igual do tamanho desse daqui. E para a flor nós vamos também com um ponto cheio. Eu tô só com 2 fios na agulha e começo fazendo um pontinho central e vou fazer uns pontinhos ao lado até preencher. Eu comecei por essas pétalas aqui mais enviesada, para depois fazer a pétala central. E aí eu finalizo fazendo essa pétala aqui no centro dela também com ponto cheio, do mesmo jeito que eu estava fazendo as anteriores, eu faço essa daqui também. Ao final eu vou arrematar para a gente começar a próxima flor. Já para as folhinhas desse galinho aqui, eu usei o mesmo tom que está no ponto haste, que eu usei para o galho das flores, e a folhinha está na mesma cor. São pontinhos retos, 3 pontinhos aqui já dá, um pontinho central, um menor de cada lado.
E as florzinhas também estão bordadas no ponto margarida. E quando vocês tiverem dúvida, quando estiver bordando, é só voltar no vídeo que aparece a linha que eu estou usando aqui no texto, aqui em cima do vídeo, e a quantidade de fios que eu tô na agulha, tá bom? Agora, para o miolinho da flor, eu vou usar um tom um pouquinho mais escuro de lilás. Vou dar 2 voltas na agulha, tô usando só 2 fios e puxo lá para trás. E para essa última flor, também vou bordar com ponto cheio. Então, começo com um pontinho central e venho preenchendo de um lado para o outro. Primeiro eu preencho um lado, depois o outro. Eu tô usando um tom um pouquinho mais escuro que o salmão dessas flores que estão aqui na lateral. Lembrando que o galinho também tá em ponto haste. E a folhinha tá em ponto margarida, no mesmo tom que eu usei para fazer o ponto haste. Os passarinhos no risco, eles vêm 2. Aí eu passei aqui pro papel vegetal e eu posso posicionar do jeito que eu quiser. E você pode fazer também um passarinho representando cada pessoa que você ama. Pode ser um teu filho, os seus pais. Aqui eu vou colocar só 2 para a gente exemplificar, mas você pode colocar quantos quiser. E depois, olha que eu posicionei, eu passei com o carbono. Para o biquinho, eu fiz em preto com só 2 pontinhos no ponto reto. Você pode, às vezes, precisar fazer um pontinho meio que em triângulo para dar o formato do biquinho. E a patinha tá num tom, pezinho, né? Tá num tomzinho meio de marronzinho, também é pontinho reto. É bem miudinho, tá? O passarinho tá todo em ponto cheio. Nas asas eu usei um tom mais escuro e no corpinho dele um tomzinho mais claro. Se você tiver dificuldade de fazer ele todo em ponto cheio, pode fazer só o contorno do passarinho também com ponto atrás ou com ponto haste, que vai ficar bonitinho também. Eu também não tô deixando essa linha bem esticada, puxando ela muito lá para trás. Tô deixando ela um pouquinho mais alta também para ficar com esse volume. E aí, se precisar, eu também passo uma agulha embaixo para soltar mais um pouco. Aqui eu fiz um pontinho, ó, tá vendo? Na horizontal, para fazer bem esse biquinho da cauda do passarinho, e aí depois eu venho preenchendo todos num sentido só. Se você reparar, a gente bordou a asa num sentido meio diagonal, e depois a gente vem preenchendo ele num outro sentido aqui na vertical. E para esse espacinho que ficou aqui embaixo também, a gente vai fazer com os pontinhos bem miudinhos. E aí vai colocando um pontinho do lado do outro até preencher. Agora a gente vai colocar o olhinho. Eu tô com 2 fiozinhos pretos, dou uma voltinha na agulha e vou posicionar aqui no lugar onde é o olhinho. Vou puxar lá para trás. Não puxa muito, senão ele vai forçar, vai abrir os pontos ali do ponto cheio. E olha, só para vocês compararem, eu fazendo a letra no preto e aqui eu fazendo a letra no marrom e com o telhadinho também preenchido, só para vocês terem uma comparação da diferença das duas. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!